Esse é mais um vídeo que diz respeito ao capítulo 13. Então, já pega o seu caderno porque eu acho que nessa aula você tem bastante a anotar. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui que a gente está falando sobre cores no seu curso de HTML e CSS. E nessa parte agora, a gente vai falar sobre harmonização de cores ou harmonia de cores. Porque na maioria das vezes, quando a gente aprende a desenvolver sites, a gente aprende a representar as cores, exatamente como a gente fez no vídeo anterior. Só que a gente acaba não aprendendo como fazer essas cores fazerem sentido. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui bem importante aqui para você. O estudo de cores, o estudo de harmonia de cores, ele não faz parte dessa disciplina de desenvolvimento web. Ela faz parte da disciplina de design. Provavelmente é outro professor, provavelmente você vai aprender isso em outro lugar. Mas é muito importante que a gente fale um pouquinho aqui sobre design para que você possa compreender a importância de certos pontos. Então, eu estou colocando no curso de vocês aqui de CSS, coisa que eu não tinha feito no curso de CSS lá do YouTube, disponível para todo mundo desde 2012 e 2013. A gente falou sobre cores, mas eu não falei sobre a aplicação de cores. Eu não falei sobre harmonia. E eu estou adicionando isso. Eu também estou adicionando outro conceito de design muito importante, que é o próximo assunto, quando a gente vai falar sobre fontes. Que fonte é melhor para escolher em determinada situação? Como eu uso determinada fonte que eu tenho instalada no meu computador, no meu site? Então, isso tudo a gente também vai aprender nesse curso. Mas vamos parar de papo, vamos diretamente para os slides. Eu preparei uns slides muito legais. E não se esquece, pega o seu caderno para você poder ir anotando aí, fazendo suas anotações. Senão, mais para frente, você vai acabar se perdendo e você vai precisar desses conceitos muito bem fundamentados aí. Interrompo aqui a sua aula só um minutinho para um recado especial da Hostnet, que é patrocinadora do nosso curso. Na verdade, ela é patrocinadora de quase todos os cursos aqui do canal do Curso em Vídeo. E ela está presente na nossa vida desde o início da história do canal. E nesse vídeo aqui, eu vou dar um apanhado geral de todos os serviços e produtos que a Hostnet pode oferecer para você. Conforme o curso for avançando, eu vou falando um pouco detalhadamente sobre cada um, caso você se interesse. E a Hostnet, historicamente, é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil. E nesse curso você vai entender coisas como hospedagem, como domínio, você vai aprender a criar sites e você vai aprender até a colocar seu site no ar de forma gratuita. Só que essa forma gratuita que você vai aprender nesse curso é extremamente limitada. Mais pra frente, você vai se tornar um profissional, uma profissional de desenvolvimento de sites e vai precisar de um local para hospedar o seu site de forma profissional. A Hostnet oferece esse serviço. Mas de alguns anos para cá, a Hostnet aprimorou ainda mais os seus serviços e além da hospedagem, e venda de domínios, para quem é assinante de alguns dos planos, além de hospedagem, você também recebe treinamento. E se por acaso você quer montar um site para o seu negócio e começou a aprender a criar sites para desenvolver o seu próprio site do seu próprio negócio, mas está sem tempo de aprender e quer o site mais rápido, a Hostnet também pode desenvolver esse site para você. Pode ser um site normal, uma loja online, uma plataforma de educação à distância e muitas outras possibilidades. Olha a quantidade de coisas que a Hostnet oferece para você. Se você quiser saber mais sobre essas possibilidades, esse código que está aparecendo aqui te leva para uma página especial onde serão apresentados esses itens que eu falei e muitos outros. Muito obrigado, Hostnet, pelo patrocínio constante do Curso em Vídeo desde o início da história. E agora, você pode voltar à sua aula. Então, já estamos aqui no nosso ambiente de slide e, como eu falei anteriormente, a gente vai falar sobre harmonia de cores com CSS. Na verdade, a gente vai falar sobre harmonia de cores como um todo nesse vídeo. A aplicação de CSS a gente faz mais pra frente também. No vídeo anterior, eu já te mostrei como representar cores, né? E agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre o círculo cromático. Mas círculo cromático, que diabo é isso? Com certeza, você vai ver círculos cromáticos daqui para frente com outros olhos. Deixa eu botar aqui na tela um exemplo de círculo cromático. Talvez você perceba, né, se você procurar no Google Imagens, alguns círculos cromáticos com algumas pequenas alterações na posição das cores. Isso é super normal, é por conta da representação. Eu vou utilizar aqui a representação que é mais popular dentro da web, né, que é utilizando cores com representação RGB. Basicamente, isso aqui que está aparecendo na sua tela é um círculo cromático. Só que aqui tem muitas cores. Aqui a gente tem, né, aproximadamente aqueles 65 milhões de cores que eu prometi para você no vídeo anterior, né, que a gente poderia representar. Só que eu vou
dar uma simplificada nesse círculo cromático, pegando 12 cores principais, tá? Tá vendo essas bolinhas que eu acabei de colocar aí? Elas são as cores que a gente vai pegar, que vai considerar pra gente poder criar as nossas classificações de cores, pra gente falar sobre harmonia, certo? Sobre harmonização. Então eu vou dar uma simplificada nesse círculo cromático aqui, ó, da seguinte maneira. Peguei somente os tons principais e vou representar aí aqueles que eu marquei com a bolinha naquele círculo cromático que a gente viu ali no início. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, esse círculo cromático, ele é utilizado principalmente para a gente conseguir harmonizar as cores. Então, o foco do estudo do círculo cromático é para a gente poder entender a harmonia de cores, que é aquilo que eu falei no material que você tem em PDF. Sabe quando você acha uma coisa bonita, mas você não sabe explicar o porquê? Provavelmente, quando você acha uma coisa bonita e não sabe explicar porquê, existem duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, simetria. Uma coisa simétrica, ela acaba se tornando mais bonita. Quando você for estudar um pouquinho mais sobre design, sobre artes, você vai ver que a sincronia é uma poderosa arma do designer para você conseguir criar uma comodidade visual, fazer com que as pessoas achem a sua coisa, né? Achem o seu site, achem o seu produto, achem seu, enfim, o que você quiser, sua embalagem, bonita. Outra coisa que é muito importante, além da simetria, é a cor. Cor é muito importante. A gente já falou sobre isso há 2 vídeos atrás. Falamos sobre as emoções das cores, psicologia das cores. Reveja esse vídeo, caso você precise, coladinho com esse vídeo aqui, porque eles vão te trazer uma abertura de mente. Ele vai abrir tua mente aí para você poder entender. Então, nós vamos falar muito sobre harmonia de cores e, para isso, a chave inicial é esse círculo cromático. Se você tiver no caderno e tiver a disponibilidade de pegar umas canetinhas, eu tenho bastante canetinha, não sei se vai dar para ver aqui atrás, ó. Eu uso muita canetinha para poder representar. Você não precisa pegar o tom exato. É só você ir desenhando um círculo cromático básico na sua folha de caderno para você conseguir ir complementando aqui. Se não, você pega, imprime, se você tiver uma impressora colorida, imprime um círculo cromático para você representar aí. Em primeiro lugar, nós vamos começar a falar sobre as cores primárias, tá? A gente tem cores primárias, secundárias e terciárias. A gente tem que entender qual é a diferença entre esses três. As cores primárias dentro do círculo cromático que a gente representou aqui são o amarelo, o vermelho e o azul. Então essas são as 3 principais cores. Se você olhar no círculo cromático, elas estão simétricas, né? Elas formam um triângulo equilátero, e são essas 3 cores que estão aparecendo aqui embaixo da minha cabeça, tá? Então sempre que eu botar ali embaixo, eu sempre olho embaixo da minha cabeça porque eu tenho ali uma paletinha. Se você perceber, nessa paleta que está representada aí embaixo, as cores têm uma certa harmonia. As cores primárias têm uma harmonia meio grosseira, tá? Ela não fica tão bonita na tela, mas as cores primárias são importantes para a gente poder representar as outras cores. Então, essas daí, ó, formando um triângulo equilátero, formam as cores primárias. Como eu disse anteriormente, a gente também tem as cores secundárias. As cores secundárias, vou começar aqui, ó, o laranja, o violeta e o verde. Então, essas são as 3 cores que a gente chama de secundária dentro do nosso círculo cromático. Tranquilo? Então, olha debaixo a paleta aqui, também são bem grosseiros, bem duros, vamos dizer assim, de se trabalhar. As cores terciárias são todas as outras que são misturas das cores primárias e secundárias. Sempre que você for dar um nome para uma cor terciária, você sempre vai colocar o nome da cor primária antes e depois o nome da cor secundária. Toda cor dita terciária está entre uma cor secundária e uma cor primária. Fechou? Então você sempre vai botar primeiro o nome da cor primária e depois o nome da cor secundária, como eu estou fazendo aqui, ó, por exemplo, um amarelo esverdeado. Ah, Guanabara, por que não é um verde amarelado? Porque amarelo é uma cor primária, então ele é um amarelo esverdeado. Amarelo primário, verde secundário. A próxima cor que a gente vai fazer aqui é o amarelo alaranjado. A laranja é uma cor secundária, fica depois. Amarelo é a cor primária, fica antes. Então ele é um amarelo alaranjado, não um laranja amarelado, certo? Só por questões de classificações. A próxima cor terciária que a gente vai ver é o vermelho alaranjado, que é um laranja bem escuro, mas na verdade a gente chama ele de vermelho alaranjado. A próxima é um vermelho arroxeado, né? A gente chama a cor secundária de violeta, mas na hora de classificar a cor terciária, a gente considera como se fosse o roxo, tá? Arroxeado. A próxima é o azul arroxeado, que azul é uma cor primária e o violeta é a cor secundária. E, por último, a gente tem o azul esverdeado, que é uma mistura de azul com verde, obviamente. Certo? Então, ó, o que está aparecendo lá embaixo, pertinho da minha cabeça, perto não, longe da minha cabeça, mas no final da tela, a gente tem as cores terciárias. As cores terciárias, se você analisar de forma grosseira, é o que a gente chama de tons pastéis. Os tons pastéis não são exatamente as cores terciárias, mas as cores
terciárias têm um tom pastel. Não sei se você conseguiu entender direito. Depois o seu professor de design pode te explicar um pouquinho melhor, tá? Então a gente tem, anota aí no seu caderno, cores primárias, secundárias e terciárias. As primárias, amarelo, vermelho e azul. As secundárias, laranja, violeta e verde. E as terciárias são essas que estão aparecendo aí na tela. E a gente completa 12 cores do nosso círculo cromático, beleza? Outra coisa que a gente consegue fazer no círculo cromático é dividir, fazer uma distinção visual clara do que são as temperaturas de cores. Se a gente pegar esse círculo cromático e dividir no meio, claro que não dá para dividir no meio certinho assim, em pezinho ou deitadinho, que senão eu corto uma cor no meio. Mas eu vou dividir ali, ó, entre o amarelo esverdeado e o amarelo, eu vou fazer um hemisfério ali, certo? Então, você vai pegar entre o amarelo e o amarelo esverdeado, vai dividir ele ali e vai dividir também entre o violeta e o vermelho arroxeado, certo? Fez um hemisfério ali, exatamente como está aparecendo ali na tela. Tudo que está do lado esquerdo é o que a gente chama de cores frias. Dá uma olhada na paleta que eu coloquei ali embaixo. Então, todas essas cores são o que a gente chama de cores frias. E todas as cores que estão no hemisfério da direita desse círculo cromático é o que a gente chama de cores quentes. Também acabei de representar cores quentes. Então, se você quiser representar algo que tenha a ver com frio, você vai utilizar mais cores frias, né? Que também estão representadas lá embaixo, pertinho de temperatura de cores. Acima delas, também dá para perceber claramente, são as cores ditas quentes, que dão uma sensação de algo mais quente, certo? E elas criam uma harmonia entre elas. Você já percebeu que já começamos a falar sobre harmonias? Isso porque elas são cores análogas. A gente já vai ver como funciona isso. Agora vamos às classificações, né, buscando a harmonia. Todas essas classificações que a gente vai ver agora, elas buscam a harmonia. Quando você for desenvolver um site e tudo mais, uma das coisas que você tem que se preocupar muito é com a criação da sua paleta de cores. É justamente para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para te ajudar a escolher a paleta de cores para o teu site, para o teu serviço, para o teu produto, o que quer que seja, tá? A paleta, ela sempre parte de uma cor principal. Então, por exemplo, eu gosto muito de dizer o seguinte: eu vou fazer um restaurante, eu quero criar um site de um restaurante. Eu vou procurar naquele vídeo anterior qual é a cor que mais condiz com a ideia de por exemplo, eu quero fazer um restaurante, mas é um restaurante chique, é um restaurante elegante. A elegância tem a ver com o dourado, tem a ver um pouquinho com preto, um marrom mais escuro. Então eu vou trabalhar essas cores. Decidiu essa cor mais ou menos, o marrom. Mas beleza, eu preciso, além do marrom, de uma cor que seja similar ao marrom. Eu preciso de uma cor que contraste bem com o marrom. Eu tenho que saber qual é o tom de marrom que é melhor trabalhar quando eu trabalho com o branco, né? Que o branco é uma cor muito utilizada em sites, né? Porque o conteúdo ele vai ser lido, já falei sobre isso, fundo branco e letra preta. Aí, qual a cor desse papel branco com letra preta que eu vou fazer? Qual a cor que eu coloco atrás? Qual é o melhor tom de marrom? Esse marrom, né, ou essa outra cor que você decidir, também vai fazer parte da sua paleta. Geralmente, uma paleta, ela tem de 3 a 5 cores no máximo. Desconsidera branco e preto sempre vai estar no seu site, tá? Mas você vai ter de 3 a 5, uma média de 4. O recomendado são 4 cores, mas você tem às vezes paletas com 3 e às vezes paletas com 4 ou com 5, certo? Então, 3, 4 e 5 cores, você vai ter que decidir a paleta. Uma outra forma de decidir a paleta é assim: se o seu cliente tem uma logo e essa marca, né, a marca do teu cliente é algo muito importante, você vai verificar qual é a cor primária da marca desse meu cliente. Então, no site desse cliente, normalmente eu vou utilizar a cor primária que está sendo utilizada na logo dele, certo? Então, também são várias dicas que eu posso te dar aqui. Mas, importante, paleta de cores, 3 a 5 cores. Fechou? Então, o que eu vou falar a partir de agora vai te ajudar bastante na escolha dessas cores. E eu trouxe aqui mais um recado muito rápido, bem tranquilo e um pedido para você. Não sei se você sabe, mas além daqui do YouTube, eu também tô bem ativo lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do Curso em Vídeo. Então o que eu vim te pedir aqui nesse vídeo é bem simples. Gostou da aula? Tá gostando do curso? Segue a gente no Instagram. Vamos tornar essa comunidade muito maior e ajudar a divulgar o trabalho de quem produz conteúdo com tanto carinho e tanta dedicação. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que a gente chama de cores complementares. O que são as cores complementares? As cores complementares são aquelas cores que têm mais contraste entre si. Então, se você quer saber qual é a cor que mais contrasta com o marrom, por exemplo, você vai considerar o marrom e vai escolher qual é a cor imediatamente oposta do círculo cromático. Vou te dizer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui o violeta. Guanabara, qual dessas cores aí é a que tem o maior contraste com o violeta? Se eu quero botar um violeta no fundo e eu quero uma letra
letra que contraste bastante, porque se eu colocar um violeta em um azul, vai ficar horroroso, porque elas são bem próximas do círculo cromático. Se você quiser o violeta e o extremo oposto, qual é a cor que mais contrasta com ele, é só você traçar uma reta pro outro lado, certo? Então, dá uma olhada ali na paleta que eu coloquei aqui embaixo. O violeta, e a cor que mais contrasta com o violeta é o amarelo. Então, assim, você não precisa ficar criando uma lista dizendo, ah, não, o violeta é sempre com amarelo. Se eu quiser usar cores complementares, é óbvio. Mas se você quiser uma cor que contrasta com outra, você vai utilizar esse conceito de cores complementares. Na próxima aula eu vou te mostrar na prática como fazer isso, mas você precisa desses conceitos dessa aula aqui. E eu tô dizendo assim, não é só o violeta com o amarelo, não. Você pode girar essa barra aí para qualquer lado. Por exemplo, entre o vermelho, você escolheu o vermelho. Se eu tenho o vermelho, a cor complementar é sempre o verde. Então, eu tenho um contraste entre elas. Não tô dizendo que elas necessariamente ficam bonitas, tá? Até porque existem tons de vermelho e tons de verde que podem ser adaptados aí pelas cores complementares. Posso criar outro exemplo aqui. Se eu tenho o azul, imediatamente oposta é o laranja. Então, você vê azul com laranja, ela cria um contraste muito grande. Inclusive, uma curiosidade, no curso em vídeo de Python, que existe lá disponível no YouTube e também no Estudonauta, eu usei muita tonalidade de azul e laranja porque elas têm um contraste muito grande. Tá? Não é uma coisa assim, vou testar aqui o azul com laranja, ver se fica bonito. E ficou, vou usar. Não, tudo tem um princípio, tudo tem uma ciência, isso é importante. Aí você vai falar, Guanabara, às vezes eu não quero ter um contraste tão grande. Eu quero saber as cores meio que irmãs, as cores que têm a ver uma com a outra. Aí você vai utilizar o conceito de cores análogas. As cores análogas, ao contrário das cores complementares, são aquelas cores que não têm contraste tão grande entre elas, mas elas são perceptíveis. Então eu vou usar um exemplo aqui, o violeta. Peguei o violeta. Como que eu sei as cores análogas ao violeta? É só você pegar as cores imediatamente ao lado, né? As vizinhas, vamos dizer assim. E aí eu tenho uma similaridade através de cores. Dá uma olhada na paleta ali embaixo. Eles não têm contraste entre elas, mas tem uma harmonia. Ficou claro? Aí você fala, Guanabara, mas eu queria uma mistura disso. Eu queria usar o violeta. Violeta é minha cor principal. Tá vendo aquela bolinha escura ali? É o violeta, é minha cor principal. Para eu criar uma simetria, né? Para eu criar uma harmonia semelhante, eu pego as vizinhas, né? Eu pego as cores vizinhas. E se eu quiser contrastar? É só você traçar uma cor para complementar. Então, por exemplo, uma cor análoga e uma complementar é uma outra técnica também muito utilizada. Vou utilizar o violeta, que é o ponto central, vou pegar as cores análogas a ele e também vou pegar uma complementar, isso é, daquele ponto mais escurinho ali, eu vou traçar uma reta lá para cima, para o lado completamente oposto. E aí você cria o resultado que está aqui embaixo, olha só. A gente tem o violeta, que é bem forte, a gente tem as duas cores análogas que dão uma suavidade, dão uma harmonia, e nós temos também o amarelo que contrasta completamente com o violeta. Viu como é que a gente acabou de criar uma paleta de 4 cores, certo? Que pode ser utilizada no seu site também e com harmonia. Só você usar essas cores aí que não tem erro, você vai ver que vai ficar bem bonitinho. E aí, mais uma vez, você pode girar isso para qualquer lado. Por exemplo, pegando o laranja como cor principal. Eu pego 2 análogas e uma complementar, dá uma olhada na paleta aqui embaixo de mim, vê se não ficou bonitinho, vê se não ficou simétrico, vê se não ficou bonito, vê se teu olho não fala assim, aí tá aí, ó, são cores bonitinhas, viu? Tem uma ciência na parada. Vamos falar também sobre cores análogas relacionadas. As cores análogas relacionadas é o seguinte, cor análoga são 3 vizinhas, né? Uma na sequência da outra, complementando 3. As cores análogas relacionadas é um princípio um pouco diferente, porque as cores análogas, elas criam um degradê, né? Na verdade, elas criam meio que um degradê de 3 cores, mas não criam um contraste. Se eu pegar a análoga e uma complementar, eu crio um contraste muito forte. Às vezes você não está procurando um contraste tão forte assim. Então você pode fazer o seguinte, essas cores análogas relacionadas que estão aqui embaixo, elas podem ser o seguinte, vamos pegar 2 cores, em vez de você pegar uma cor principal, você pega 2 cores, que são vizinhas, uma colada na outra. Você já tem meio que um degradêzinho ali para você trabalhar as cores análogas. Você não tem 3, só tem 2. Dessas 2, você vai pular uma cor, então a gente vai pular uma cor, não vamos pegar o laranja ali no caso, e vamos pegar a terceira cor, que seria o vermelho alaranjado. Dá uma olhada ali na paleta. Eu tenho 2 cores que são bem similares e uma outra que é similar também, mas ela tem um certo contraste. Não tão grande, mas tem um contraste. Viu? Então já tem mais uma mini paleta aí para você poder escolher. E
esse pular pode ser tanto pro lado do laranja quanto pro lado do verde. Então, por exemplo, se eu pular aquele amarelo esverdeado ali, eu consigo criar uma paleta também. Aqui, ó, olha aqui embaixo. Uma paleta bem cômoda aí para as nossas visões. Então você consegue ter, e isso a gente chama de cores análogas relacionadas. A gente também tem as ditas cores intercaladas. As cores intercaladas, elas são parecidas com o tipo anterior, só que elas têm um contraste maior entre elas. Então, por exemplo, vou pegar ali como referência o amarelo. Lembra que a gente sempre tem que escolher uma cor como referência. Escolhi o amarelo ali como exemplo. Eu vou pular uma para fazer uma cor intercalada. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. É porque cores intercaladas, elas geram todos os outros que a gente vai ver a partir de agora. Quase todos os outros. Aqui nesse nosso exemplo, vou pular uma e vou escolher a outra. Então eu tenho o amarelo, pulei o amarelo alaranjado, vou pegar o laranja. Vou pular de novo pulei ali o vermelho alaranjado e peguei o vermelho. Então essas três cores intercaladas, elas também formam uma paleta, certo? Só que essa paleta ela fica um pouco mais dura, tá? Eu não gosto muito de usar esse tipo de paleta que está aparecendo aqui embaixo, mas pode ser uma opção também. E mais uma vez eu posso girar para qualquer lado ali. Peguei, aqui embaixo também tá uma paleta de cores intercaladas dentro do nosso círculo cromático. Por falar de cores intercaladas, existem três cores intercaladas que são muito famosas, que são as cores triádicas. As cores triádicas é o seguinte, você vai pegar uma cor de referência, vamos usar o amarelo aqui, por exemplo. Você vai pular sempre três cores, por isso que ela é triádica, né? Então você vai pular três cores e vai pegar a outra cor, certo? Depois você vai pular mais três, girando no mesmo sentido, e vai pegar outra cor. Basicamente, isso vai gerar um triângulo equilátero. No caso aqui, as cores primárias, no caso a gente pegou aqui cor primária, mas você pode girar para qualquer lado. As cores primárias, as secundárias, são consideradas cores triádicas, certo? Elas estão simetricamente distribuídas no círculo cromático. Aqui embaixo também está uma paleta triádica, que no caso é a minha paleta de cores primárias, mas você consegue girar esse triângulo para qualquer lado e gerar outras paletas triádicas. Existem também as cores em quadrado, que basicamente são parecidas com as cores triádicas, só que em vez de pular três cores, eu vou pular duas cores. Então eu vou pegar lá o amarelo como referência. Em vez de pular três e ir direto pro vermelho, eu pulo duas e vou direto pro vermelho alaranjado, certo? Vou pular mais duas, vou pular o vermelho e o vermelho arroxeado, vou pegar o violeta. Vou pular mais duas, vou pegar o azul esverdeado. E aí eu formo meio que um quadrado. Meio que não, eu formo um quadrado, né, exatamente dentro do meu círculo cromático. E olha aqui embaixo a paleta também tá bem legal, tá bem interessante de ser utilizado. Tem variações entre cores primárias, secundárias e terciárias. Então essa é uma maneira quando eu quero usar cores fortes e bem balanceadas. Outro tipo de cores que a gente tem também são as cores tetrádicas. A cor tetrádica ela é conseguida da seguinte maneira. Você vai escolher qualquer cor, certo? Vou escolher uma cor qualquer aqui. Verde, por exemplo. Você vai achar qual é a cor complementar desse verde. O complementar de verde é o vermelho. Beleza. Agora você vai pegar uma outra cor. Por exemplo, eu peguei ali o laranja. Você também vai fazer o extremo oposto, né? O complementar do laranja, que é o azul, certo? Então você pegou duas cores, eu peguei o verde e o laranja e tracei uma paralela, né? Eu cortei na metade o círculo cromático. Agora eu tenho quatro cores. Eu vou formar um retângulo com essas cores e agora eu tenho também uma paleta. Olha que legal, a gente conseguiu chegar a cores razoáveis, a cores que conversam entre si, utilizando cores tetrádicas. As cores tetrádicas, quando você escolher ali, por exemplo, eu escolhi o verde e o laranja, né? Se eu escolhesse o verde e o azul esverdeado, ficaria mais simétrica ainda a paleta, certo? Faz suas experiências aí. No próximo vídeo a gente vai te mostrar como fazer isso. E, se eu não me engano, a última forma de trabalhar com cores é a monocromia. A monocromia, ela não trabalha com várias cores, ela trabalha com uma cor só. Então, por exemplo, vou escolher uma cor qualquer, laranja, certo? Então você vai pegar essa cor laranja e você vai modificar duas características, a saturação e o brilho. A gente falou na última aula lá, a saturação e a luminosidade. Você alterando essas duas, utilizando o HSL, por exemplo, que a gente viu lá no CSS, você vai conseguir esse resultado. Então eu tenho o laranja modificando mais 3 vezes as características de saturação e luminosidade, eu consegui essas outras cores aqui. Dá uma olhada na paleta que eu tô colocando lá embaixo. Essa paleta ela é bem simétrica, ela é bem homogênea, ela é bem harmônica e ela é baseada em monocromia. Também existem vários sites que trabalham com esse conceito monocrômico, principalmente para fundos e tudo mais. Ela cria um efeito que genericamente a gente chama de degradê. Fechou? Então degradê basicamente é a gente modificar saturação e luminosidade.
tonalidade de qualquer cor, seja ela qual for. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e provavelmente esse é um vídeo que você vai voltar constantemente. Espero que você tenha anotado bastante coisa. Anote. Se precisar, volta aqui e assiste o vídeo de novo, porque é importante você entender essa ciência que é você criar cores harmônicas utilizando o círculo cromático como base. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Agora que a gente sabe que é cor complementar, cor análoga, cor quadrática, triádica, aquilo tudo, a gente vai aplicar isso utilizando serviços que estão disponíveis gratuitamente na internet para você. Beleza? Então a gente não pede por esperar. No próximo vídeo, a gente bota a mão na massa e entende melhor essa coisa de harmonia de cores. Um grande abraço, bons estudos, anota tudo bonitinho e a gente se vê na próxima.